É na produção industrial que se geram os salários de maior valor agregado, tá? 30%, eu não me lembro exatamente o valor, mas assim, os salários se concentravam na faixa dos 2 até 6 salários mínimos, a maior parte se concentrava nessa faixa. O setor de serviços também. A agropecuária, então, nem se fale, paga muito mal. Eu quero falar disso. Paga muito mal. Eu não disse o agronegócio, diga a agropecuária, a atividade de campo, paga muito mal. Então, por que é importante ter um setor industrial desenvolvido não só a montagem do produto final, mas também com uma produção de insumos numa região? É na produção de insumos também que se gera pesquisa e desenvolvimento, é na produção industrial que se geram os salários de maior valor agregado, tá? E, infelizmente, na nossa região, apenas 20% das vagas na indústria são ocupadas por mulheres. Ai, que dado Apenas bacana. 20%. Nossa. Eu lembro que você fez esse recorte, você falou para mim que ia fazer. Perdão, não é na nossa, não é na região metropolitana, é nos municípios aqui que tem a atividade metalmecânica, metalúrgica um pouco mais intensa, que fica aqui em Piracicaba, com certeza, né? Saltinho, Rio das Pedras e, se eu não me engano, São Pedro. São esses 4 municípios que têm uma atividade metalmecânica um pouquinho mais intensa. Por incrível que pareça, São Pedro também está um pouquinho ali na lista, tá? Mas a maioria, com certeza, está em Piracicaba. E na indústria, nesses 4 municípios, 20% das vagas são ocupadas por mulheres. Pouco, né, Cris? Na metalurgia, 8%. Isso reflete muito essa desigualdade que a gente vem falando, né? Reflete na desigualdade de salários. Se as oportunidades são maiores para mulheres em setores que remuneram menos, é lógico que a mulher vai ser. Outro dia eu estava falando, acho que estava falando para você, André, que no comércio em específico, Cris, nós temos mais mulheres, não temos, do que homens? Sim. Eu estava falando esse recorte para o André. Que é o setor que paga menos. Que paga menos. Pessoal, é mais um número muito triste revelado pela professora doutora Cristiane Feltri. Na nossa sociedade atual, é um fato que aproximadamente 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. São mães solos que comandam os seus lares, que trazem os seus proventos, que com o seu trabalho sustentam a sua família. Guardem bem o número. Aproximadamente 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Vamos mais alguns números? Bora! 52% da população brasileira são mulheres. 53% do eleitorado são mulheres. E, vocês viram os números, nós não estamos trabalhando na indústria, que é o setor da economia que melhor remunera. A maioria das mulheres trabalha no comércio, que é o setor que menos remunera, que é o setor que exige menos qualificação profissional. O que a gente precisa fazer para a gente corrigir essa diferença que abala sistematicamente a nossa economia? Primeira coisa, nós precisamos, sim, de um representante na Assembleia Legislativa que se comprometa a atuar junto com os prefeitos das 24 cidades da região metropolitana e institua creches em tempo estendido, escolas municipais em tempo estendido. Ou vocês não imaginam que a conta não está fechando? O comércio fecha às 6 da tarde. Qual horário fecha a creche da sua cidade? Aqui em Piracicaba, 4h30, 5 horas, as crianças já estão indo embora. E as mães que trabalham no comércio, a maioria da mulherada está trabalhando no comércio. O que a mãe tem que fazer, então, se ela sai às 6 horas da tarde e a creche fecha 4h30, 5 horas? A mãe tem que dar o famoso jeitinho. Chega de dar jeitinho, mamãe. Tá na hora de voltar em um representante que estenda o horário da creche. Isso não é inventar a roda, isso é seu direito. Isso é uma realidade que existe em muitos municípios do nosso país. Que é outro dado importante, para que as mulheres possam ocupar os cargos na indústria ou em outros setores da economia que melhor remuneram essas chefes de família, elas precisam de qualificação profissional. Então, nós precisamos eleger um representante na Assembleia Legislativa que atue ao lado dos 24 prefeitos da região metropolitana, promovendo qualificação profissional para essas mulheres. Essas mulheres precisam estudar, precisam se preparar para ocupar esses cargos. Ocupando esses cargos, elas vão receber
mais. Elas vão conseguir sustentar a sua família com mais dignidade. E por que isso ainda não foi feito, Carol? Porque nós precisamos eleger um representante para a Assembleia Legislativa consciente desse problema, consciente desse desafio, consciente de que nós, para promovermos um reajuste, para promovermos uma igualdade na nossa sociedade, precisamos valorizar as mulheres, precisamos trabalhar com os 24 prefeitos. Então, não temos como separar creches e escolas públicas em horário estendido, não temos como separar. As mulheres precisam da tranquilidade de ter os seus filhos amparados, educados, estudados, com cultura, com esporte, longe da criminalidade, longe da marginalidade, para que elas possam estudar, para que elas possam se qualificar, para que elas possam ocupar os postos de trabalho que melhor remuneram, para que assim possam sustentar as suas famílias com dignidade, trazer mais dinheiro para dentro de casa, trazer mais recurso, trazer cultura, comprar roupa, comprar tênis, sustentar a sua família com a dignidade que todas as famílias brasileiras merecem. Está faltando um representante que tenha esse olhar sensível. A gente sabe muito bem, quando a gente faz um bem para uma mãe, a gente faz um bem para toda a sociedade. Esse é o meu compromisso. Eu quero representar vocês na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu quero atuar junto com os 24 prefeitos da região metropolitana de Piracicaba, investindo em educação de qualidade, em tempo integral, em horário estendido, promovendo, sim, cursos de qualificação para a mulherada, para que elas possam estar preparadas para ocupar os cargos que elas merecem, os cargos que elas têm competência sim para ocupar, os cargos que vão pagar melhor essa mulherada, para que elas possam trazer mais recurso, mais dinheiro, mais dignidade para suas famílias. Eu sou Carolina Angelelli, conto com o seu voto para representar vocês na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.